E hoje começa ou recomeça a tão aguardada série sobre Oil Catch Can. São os respiros que a gente vai ter no motor. Esse estudo já começou há uns anos atrás, mas eu tive que pausar por questão de saúde, mas agora a gente está de volta, nós vamos entender isso aqui e fazer um projetinho bem legal para os nossos rondinhas, tá bom? Meu nome é Rafael e esse canal da Ninja Custom Cars. Vamos lá! Ninja! Bom, como eu expliquei há uns anos atrás, Oil Catch Can. Can é tipo lata, catch é capturar e oil é óleo. Então, é uma latinha que captura o óleo. Por quê? Dentro do motor gera vapor de óleo. E esse vapor, ele tem que ir para algum lugar. Existe um sistema original que eu já vou explicar para vocês e uma adaptação com o Oil Catch Can que ele faz com que esses vapores de óleo não voltem para dentro, por exemplo, da admissão. Bom, eu vou demonstrar no motor do Honda aqui para a gente poder ilustrar e depois a gente vai lá para a lousa, tá? Hoje nós vamos falar sobre essa saidinha aqui na tampa de válvula, que originalmente volta aqui para o tubo pós-filtro, tá? Aqui é a TBI, que é o corpo de borboleta. É muito importante entender a posição da TBI, porque a gente tem respiros antes e respiros depois. Esse aqui, da uma mangueira maior que está vindo aqui, está vindo lá de trás do bloco, naquela caixa preta, onde tem a PCV. A PCV, como eu expliquei, Positive Crank Ventilation Valve. Ela é uma válvula de ventilação e eu vou explicar para vocês. Para ilustrar mais um pouco, esse aqui é um bloco de Honda, tá? Filtro de óleo, aqui é o sensor de pressão de óleo, e ele tem essa caixa aqui atrás, essa caixinha preta. No Civics 9295, sai uma mangueira daqui, vem a válvula PCV e volta para o coletor. Nos 96-2000, a PCV é encaixada diretamente aqui na caixa preta, tá? E faz o mesmo percurso e volta para o coletor de admissão. Então, hoje vamos se atentar àquela mangueirinha lá na tampa de válvula e esse sistema atrás do bloco aqui. Vamos lá para a lousa. Bom, eu vou fazer um desenho aqui só para a gente exemplificar, tá? Então, aqui geralmente tem o filtro, o intake de ar. Aqui a gente tem a TBI, que abre e fecha. Vamos desenhar aqui um coletor. Eu vou desenhar aqui a tampa de válvula e esse vai ser o nosso bloco, tá? Na tampa de válvula, aquela mangueirinha que eu expliquei, ela vem, ela sai aqui, né, da tampa de válvula e junta aqui com o intake antes da TBI. Atrás do bloco, aquela caixinha preta, eu vou desenhar aqui do lado, tá? É só uma ilustração, vou desenhar de preto aqui para a gente entender que essa é a caixinha preta. Ela vai sair daqui, vai passar pela PCV e vai voltar para o coletor de admissão. Bom, e como funciona? Aqui dentro do bloco, nós temos os cilindros, tá? Eu vou desenhar um. E os pistões com a biela. Esse pistão, ele trabalha para cima e para baixo, tá? Quando ele desce, ou seja, ele está aqui, ele gera nesse campo aqui um vácuo, tá? Ele é criado um vácuo com essa sucção, com essa descida do cilindro. Esse vácuo, ele vai fazer com que dentro do coletor de admissão haja vácuo. É por isso que a gente tem um monte de mangueirinha saindo do coletor, porque ela utiliza o vácuo criado pelo pistão, tá? Para puxar e fazer, por exemplo, regulador de pressão de combustível, a PCV e tudo que precisa de vácuo para funcionar. Então, em ponto morto, tá? Você ligou o carro, nós temos ar entrando pelo filtro de ar, passando pela TBI ou pela válvula de marcha lenta, isso não importa, tá? O ar vai entrar pelo cabeçote, entrar dentro do cilindro e fazer o seu trabalho. Além disso, no ponto morto, o ar que passa por aqui, ele também vem aqui
por essa mangueirinha e ela entra dentro do cabeçote. Entrando dentro do cabeçote, é claro que a gente tem ligação entre o cabeçote e o bloco, tá? Vamos pensar como uma coisa só. Então, dentro do bloco, a gente tem uma pressão, um monte de vapor de óleo, tá? Esse vapor de óleo também, pela temperatura, movimento e tudo mais, tá? Ele precisa ser expelido por algum lugar. Aproveitando que eles têm aqui um vácuo, né, criado, ou seja, tudo que está conectado no coletor de admissão está sendo puxado, esses gases vão passar pela caixinha, né? É uma caixinha de respiro, essa caixinha atrás do bloco, tá? Vai vir para cá, vai passar pela PCV, vai voltar no coletor de admissão e esses gases, eles vão ser recirculados e eles vão de volta para ser queimado dentro da câmara de combustão. A válvula PCV, ela é uma valvulinha que geralmente ela é assim, né, ó. Ela é aqui, tá? E ela tem um êmbolo lá dentro que ela só deixa o ar ir para um lado e não deixa ele voltar. Se a gente não tivesse a válvula PCV, era como se essa saída aqui fosse uma saída ou uma entrada falsa de ar no coletor de admissão. Por isso que a gente tem a válvula PCV. A válvula PCV, ela vai permitir só que o ar vá e não volte, tá? Então por isso que ela é importante aqui a válvula PCV. Isso no ponto morto e até um certo giro. Quando a gente está acelerando demais, subindo o giro, essa saidinha aqui, que está sendo usada como uma entrada de ar limpo para dentro do motor, ela é como se fosse uma saída auxiliar para esses gases. Então, a partir de um certo giro, esses gases eles acabam voltando por aqui, entrando pela TBI e queimando novamente. Então, geralmente um carro que tem uma PCV que está entupida, ou seja, a gente não tem a passagem de aqui para de volta do coletor, toda a saída vai ter que vir para algum lugar e ela acaba saindo por aqui. Você vai ver essas características quando a sua TBI ou o seu coletor de admissão estiver completamente cheio de óleo, né? Todo babado de óleo. Quer dizer que provavelmente sua PCV está entupida, a saída principal ali dos gases por trás do bloco, onde eu expliquei, está interrompida e tudo vai ser feito por aqui. Esse aqui é o funcionamento de todo o respiro do motor e é aqui que nós vamos trabalhar e eu vou mostrar as opções que a gente tem e que eu vou montar no Ninja e por que de um jeito e por que não de outro, tá? Bom, eu vou fazer agora um pouco maior. Beleza. Tá montado aqui nosso motor. Filtro, intake, TBI, coletor de admissão, cabeçote, tampa de válvula, tá? E o bloco. E aqui a nossa bendita caixinha preta atrás de respiro. Nós temos a mangueirinha aqui e nós temos PCV para cá, tá? Tá montado o nosso sistema. Essa mangueirinha original aqui, que sai da tampa de válvula e volta para o intake, no caso, o que as pessoas fazem? Eles anulam essa mangueira, tampam o buraco aqui no intake, e aqui existe a opção de colocar uma mangueirinha lá para o chão. Isso aqui para o meio ambiente não é bom, porque você vai ficar pingando óleo, né? Para baixo, ou você coloca um filtrinho. Quando você faz esse filtrinho, lembre-se que esse filtrinho, naquela posição, quando você está acelerando demais, e você tiver blow-by demais, aqueles vapores de óleo demais dentro do bloco, e se sua PCV não estiver funcionando para esses gases virem para cá, todos aqueles gases e aquele óleo que, se você tivesse a mangueirinha, ia ser ruim, mas você ia voltar, ia sujar sua TBI, você vai acabar melecando todo o seu motor.
Então, se você vira um carro que tem o filtrinho na tampa de válvula e ele está todo lambuzado, pode ter certeza que provavelmente a PCV, esse sistema, não está funcionando tão bem. Você tem um blow-by muito forte aqui, às vezes por folga também de cilindro, e tudo vai babar por aqui. Tanto o filtrinho quanto uma mangueira voltada para o chão, tá? Só que uma outra opção, que é o que eu fiz por último aqui no Ninja, foi usar um Oil Catch Can aqui. Veja que ele tem entrada e saída. Se você quiser ver como ele funciona por dentro, tudo, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá? Eu não vou ficar explicando tudo, que eu já expliquei como funciona o Oil Catch Can, mas ele tem uma entrada e uma saída. Ele filtra o óleo daqui e aí ele vai permitir que só saia gases ou ar limpo por ele. Uma opção aqui, que é o que eu fiz no Ninja, foi: a gente tem um Oil Catch Can, tá? Ele tem uma entrada e uma saída. Então, os gases entram sujos para cá, passa pelo filtro e ele sai limpo. Vem daqui, sai limpo. Aí você tem duas opções aqui. No caso do Ninja, eu acabei colocando um filtrinho aqui. Então, ao invés da gente colocar o filtrinho direto na tampa, ele vai passar pelo Oil Catch Can, vai fazer a limpeza, né, as impurezas, e vai sair ar limpo. Nessa opção, a gente pode fazer ou um filtrinho ou que os gases voltem limpo. Então a gente tem o mesmo sistema do original, que era uma mangueirinha direto, porém, se você tiver, por exemplo, um problema na PCV, a gente vai utilizar um Oil Catch Can aqui para devolver um ar limpo antes da TBI. Então, nessa opção, você pode optar por voltar aqui para ele ou manter, como eu mantive, um filtrinho. Então, esse é o Oil Catch Can da tampa de válvula. Agora, nós vamos pro Oil Catch Can da caixinha de trás. Esse aqui vai dar o que falar. Vamos lá. Bom, independente daquele lado de lá, nesse lado aqui, todos esses gases dentro do bloco vão passar por essa caixinha preta aqui, que ele é um respiro. Dentro dela, eu vou dar um zoom nela aqui, tá? Ela tem diversos defletores. Então, aqui é a entrada, né, por trás do bloco. Ele está posicionado aqui, tá? Mas eu coloquei aqui só para ilustrar melhor. Os gases vão entrar nessa caixinha preta, então eles vão ter que passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, até sair. Essa caixa aqui, ela tem diversos defletores, por quê? Para que a gente não tenha uma quantidade excessiva de óleo passando pela PCV e voltando para o coletor. Então, com essa caixinha de trás, o importante dela é que esses gases eles vão ficar batendo, eles vão condensar, tá? E eles vão acabar voltando para o bloco. Então você não tem uma perda excessiva de óleo a partir daqui. Por isso que existe essa caixinha de respiro. Depois dela vai passar pela PCV e volta para o coletor. Bom, quais são os nossos estudos? A nossa opção número 1 seria colocar um Oil Catch Can, tá, de entrada e saída, em algum lugar aqui desse caminho. Por quê? Se a gente tiver uma quantidade aqui de óleo voltando, nós vamos principalmente filtrar essas impurezas. Então a gente tem a opção, lembrando que o caminho é sempre esse, tá? Eu vou deixar uma flecha aqui, ó. O caminho é sempre esse. A PCV. E a gente pode pôr um Oil Catch Can antes ou depois da PCV. Então, se fosse aqui, a gente vai ter um Oil Catch Can. Ele entra no Oil Catch Can. Sai do Oil Catch Can. Volta um ar limpo pela PCV.
Eu já vi muitos projetos lá na gringa que eles colocam o Oil Catch Can antes ou depois da PCV. Muitos projetos colocam antes da PCV, por quê? Você já vai sair esse óleo, tá? Ele já vai passar limpo e não vai sujar a PCV. Se a gente colocasse ele depois da PCV aqui, os óleos iam voltar, iam sair sujos, iam passar pela PCV. Não teria muito problema nesse primeiro momento aqui se a gente mantivesse a caixinha de respiro, porque se originalmente ele não tem, de qualquer jeito, passa esses mesmos gases pela PCV. Então, se você quiser montar um sistema assim, você pode colocar antes ou depois, utilizando a caixinha. Essa caixinha, ela trabalha meio como um Oil Catch Can, tá? Ela já é um pré-filtro aqui desses gases. Porém, existem duas coisas que a gente quer facilitar aqui nos Hondas. Primeiro, essa válvula PCV aqui de Honda, ela é um pouco chata de achar. Primeiro, a gente só acha a válvula paralela. E segundo, quando acha uma boa, a gente não sabe se é falsificado ou não, é caro e tudo mais. Só que uma PCV é uma PCV. Ela trabalha às vezes com outras pressões, porém, PCVs de outros carros podem ser utilizadas. Então, o primeiro sistema que a gente quer fazer aqui é que a gente possa utilizar uma PCV paralela. Pelo que eu andei pesquisando, a PCV do Fiesta Rocan funciona, tá? Então, assim, vamos tentar fazer um sistema que a gente possa utilizar uma PCV paralela de outro, paralelo eu digo, de outro carro, de outro modelo, que a gente vai achar peça boa, de qualidade boa e preço barato, porque não é para custar 100, 200, 300 pau. A do Fiesta custa acho que uns 30, 40 pau, já pega uma boa. Então acho que esse é o caminho que a gente quer seguir. Então, no caso do 92, 95, que a válvula PCV ela fica no meio desse caninho, não importa muito, porque você pode utilizar outra. Tudo bem que ele utiliza o coletor de admissão para prender ela, mas isso aí, com uma adaptaçãozinha, vai funcionar. Já no caso dos 962000, que a PCV fica direto aqui na caixinha preta, vai ser mais interessante porque o projeto que eu quero fazer é eliminar a caixinha preta aqui de trás. O primeiro receio que eu tenho não é nem o Oil Catch Can aqui, o que vai fazer nele. Aqui vocês já entenderam, ele vai seguir mais ou menos esse padrão. A questão é, será que se eu tirar essa caixinha aqui de trás e fazer a saída direto do bloco para um Oil Catch Can e do Oil Catch Can PCV e coletor, será que eu vou perder muito óleo do motor? Esse é o problema, porque esses defletores dentro dessa caixinha preta, eles servem exatamente para que só passe esse vapor e todo o óleo condensado volte para o motor e não tenha essa perda excessiva. Então, o plano é o seguinte agora dos projetos aqui atrás do bloco. Então, opção número 1, né? Vamos colocar aqui, ó. Número 1 é manter a caixinha preta defletora, a válvula PCV e opção 1, a gente vai ter o Oil Catch Can entra, sai e volta para o coletor. Que bonito o Oil Catch Can, né? Então, sai sujo, entra sujo, perdão, e volta limpo. Opção número 1. Opção número 1.5, a mangueirinha vem direto para a PCV. Daqui a gente vai pôr um Oil Catch Can, tá? Então a gente sai da PCV para o Oil Catch Can e volta para o coletor. Gás, 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 passou pela PCV e vai voltar limpo, tá? Seguindo um pouco a lógica, eu colocaria esse Oil Catch Can antes da PCV, tá? Para não ter esse problema, já que a gente vai filtrar mesmo esse óleo, que seja antes da PCV, para que ela não sofra tudo. Agora, opção número 2, não tente isso em casa antes de eu testar no meu carro, tá? Eu vou eliminar a caixinha aqui de trás. Vai ter uma
saída, aí eu vou ver se eu vou usar uma saída N e tudo mais. Nesse caso aqui faz sentido sim o Oil Catch Can ser antes da PCV, tá? Porque a gente não vai ter a caixinha preta atrás dando a filtrada. Então vai sair do bloco aqui. Nós vamos fazer uma ligação direta para cá. Vou colocar uma PCV genérica aqui no meio. Os gases vão sair, tomara que não muito. E vai voltar limpo. Bom, beleza. Só que agora tem muita atenção nisso aqui que eu vou explicar de outros projetos que eu vi por aí. Eu já vi muita gente eliminar a entrada aqui, né, o retorno para o coletor de admissão, colocar a saída direto aqui para ele e aqui colocar um filtrinho. Ou seja, eliminando a volta para o coletor de admissão e só fazendo com que os gases saiam para cá. Por tudo que eu estudei, o que acontece? Quando a gente está acelerando forte e está gerando essa pressão positiva dentro do bloco, ele vai naturalmente querer expulsar para cá e expulsar para cá. Carro de pista, tudo bem, que você está pisando o tempo todo, então ele está sempre gerando essa pressão positiva dentro do bloco e ele vai estar sempre expulsando os gases. Porém, nos nossos carros que a gente usa em trânsito e tudo mais, a gente não pode esquecer da marcha lenta. Nesse momento da marcha lenta, isso eu quero que vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, tá? A importância de ter voltando para o coletor de admissão é que a pressão negativa aqui dentro do coletor, ele suga esses gases daqui, tá? Então, pode ser que, se você estiver numa marcha lenta e não tiver a volta para o coletor, todos esses gases que estariam sendo sugados, né, pela pressão negativa dentro do coletor, não vão estar sendo sugados. Então, por a gente estar em marcha lenta, em vez dos gases serem expulsos, eles vão se manter aqui dentro, tá? A gente vai ter um respiro, tá? De qualquer jeito, não pode tapar direto, tá? Porque se você tapar tudo, todas as saídas, esses gases vão ficando lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro. E o que acontece? Retentor, retentor, junta do cárter, tudo começa a vazar óleo. Porque a pressão ela tem que ir para algum lugar. Então, se você anular todas as saídas, é como se fosse uma panela de pressão. Quem que vai sofrer primeiro? Os retentores e as juntas. Esse aqui eu vou chamar de primeiro vídeo sobre a PCV, tá? Sobre o projeto que a gente vai colocar no Ninja. Eu deixei na descrição aqui, ó, os 2 vídeos sobre o Oil Catch Can, como ele funciona e como ele é por dentro. Eu não vou explicar aqui para não ficar redundante. Na semana que vem ou na outra, eu vou desmontar ali no Ninja, eu vou colocar todo o sistema, eu vou montar o sistema já sem a caixa preta, tá? Porque eu já quero levar ele já num limite para saber. Vou andar um pouco com o carro, no próprio vídeo eu já vou fazer os testes, tá? Por isso que pode às vezes demorar um pouquinho. E eu vou ver se vai ter um acúmulo de óleo nesse Oil Catch Can. Se eu vou ter, então se às vezes fizer uma viagem de 200, 300 quilômetros, vai baixar óleo pra caramba. Então eu preciso montar o sistema e dar uma volta curta. Volta, abre, vê quanto de óleo foi. Não foi nada? Vou fazer uma volta maior. Maior eu digo, andar uns 50 km, 100 km, e vou ver. Caso não tenha uma perda excessiva de óleo, sucesso. Se eu sentir que sem a caixinha preta teve um gasto excessivo de óleo, lembrando, meu carro não é 100% pista. Carro de pista aí é o tempo todo, troca de óleo a cada pista, mas a gente que usa no carro no dia a dia, a gente não pode se arriscar assim, né, fazer viagens. Então eu vou fazer esse teste no limite. Caso eu sinta um excesso de óleo aqui, eu vou voltar a caixinha preta, tá? E montar o mesmo sistema. Aqui eu vou manter com o filtrinho aqui, tá funcionando super bem.
Eu também quero ver se com aquele sistema eu vou ter um excesso a mais aqui, provavelmente não, mas vamos continuar agora a série, essa série está sendo muito aguardada, muita gente que está subindo o motor no carro, falou, pô, tô esperando essa série para ver o que você vai fazer. Não esquece, deixa comentário, tá? Deixa o like aqui que ajuda muito. Não esquece de ser membro do canal aqui para me ajudar a fazer esse tipo de conteúdo técnico nichado pra caramba. Pouca gente vê esse tipo de conteúdo para Honda, então me ajuda mensalmente. Eu tenho também um serviço de consultoria para os membros, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, você conversa comigo para a gente trocar ideia. Todo mundo se ajuda, todo mundo sai ganhando e a gente continua com esse tipo de projeto aí para os nossos carros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se eu esquecer alguma coisa aqui, no próximo vídeo eu já falo, mas tá aqui a aula de Oil Cat Ken e o próximo vídeo nós vamos desmontar lá. E outra coisa, provavelmente eu vou tirar o sandwich plate do Ninja e eu vou colocar um adaptador no sensor de pressão de óleo. Isso aqui vai ser um outro vídeo, tá? Eu vou fazer um teste com um outro kit que eu estou desenvolvendo e vamos ver se vai dar certo, tá bom? E se você quiser receber consultoria sobre o seu Hondinha antigo direto no WhatsApp, seja membro do canal da Ninja, primeiramente para dar uma força aqui para o canal, para eu continuar fazendo conteúdos técnicos relevantes, porém nichados, que sofrem muito com monetização e visualização. E, em paralelo, eu estou trazendo todos os membros para o meu WhatsApp para receber consultoria diretamente comigo, para tirar dúvidas sobre o projeto que você está fazendo, alguma dúvida de manutenção, indicação de peça, de marca, indicação de serviço. Eu trago promoções, descontos e tudo mais para os membros. Tem um link aqui embaixo na descrição, tem um botão aqui embaixo do vídeo. Espero que você possa ajudar o canal da Ninja e também deixe um comentário e um like que ajuda muito o vídeo a engajar e o canal a crescer, tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. Visite nossa loja ninjacustomcars.com.br e siga a gente no Instagram. Ninja!